Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o segundo encontro da Jornada do Terapeuta, Desafios da Aromaterapeuta, com o tema Aromaterapia aliada a outras práticas. Tenho certeza que esse encontro vai ser muito bom, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Hoje eu estou trazendo aqui para conversar conosco algumas amigas que eu tive a honra e o prazer de conhecer na formação que nós fizemos juntas lá na França. Foi uma formação da Oxadi, com o Dr. Malte Rosel, também com o Ian Berlander, com o Yuri, com o Dr. Guilherme. Foi uma semana de muito aprendizado, de muitas experiências, de muitas vivências, onde nós aprendemos também, participamos de uma destilação de óleos essenciais. Então, nós, além de todo aprendizado, eu ainda tive a alegria e a honra de ter conseguir várias amigas que estão conosco, né, que a gente leva para a vida. E eu gostaria também de dar, né, as boas-vindas para você, agradecer a sua presença, agradecer a confiança por você estar aqui e dar um recadinho que parece que essa live também está sendo transmitida pelo Instagram, só que, pelo que a diretora falou, no Instagram ela tem uma aparência da live um pouquinho diferente. Então, se você não está gostando do formato dela no Instagram, eu aconselho você a migrar ou para o Facebook ou para o YouTube da Uniabrat, tá bom? Eu vou, então, começar aqui apresentando as minhas amigas aromáticas, e depois vamos fazer em termos assim, uma entrevista onde eu fazer umas perguntas, elas vão responder, vai ter um bate-papo, e nós também vamos abrir um espaço para algumas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, você pode colocar para a gente também aí o seu comentário, a sua dúvida, que depois, no final, nós vamos então responder, tá bom? Vamos começar então. Eu gostaria de apresentar inicialmente a minha colega aromaterapeuta e também amiga, a Eliane Sena. Ela é graduada em administração de empresas, ela é educadora, é gestora ambiental, é fundadora da empresa Elisena Aroma, importadora, representante e distribuidora da água de rosas. Ela vai contar um pouquinho para a gente depois o que é essa água de rosas. E essa água de rosas vem da Turquia, mas vamos deixar para ele contar para vocês depois. Ela trabalha com aromaterapia desde 2012. Quero apresentar também a minha colega, a Kátia Smanioto. Ela é esteticista, cosmetóloga, ela tem mestrado em genética e toxicologia pela UBRA de Canoas. Ela tem formação na Oxadi, que nós fizemos juntas, né, a formação lá na França, também de aromaterapia clínica na IFA e psicoaromaterapia pelo Instituto Renascer. Ela atua como docente na graduação de Estética e Cosmética desde 2008 e atualmente ela está no curso da Universidade Fevale. Ela é docente do curso de pós-graduação de Estética e de Tricologia e também docente em cursos livres de aromaterapia e terapia capilar. E a Luciana Chama. A Luciana é tradutora. A Luciana traduziu este livro. Quem não conhece, vale a pena conhecer, o Dr. Malte Rosel, que a gente tem a oportunidade, né, Lu, de conhecer ele pessoalmente lá na França, e esse livro, Ensaio sobre a aromaterapia holística, então foi a Luciana que traduziu. Caiu e voltou, viu? Voltou. E a Luciana, ela é tradutora, formada em letras, pós-graduada em naturopatia, ela atua com reiki, com florais de Bach e com aromaterapia. Ela é bailarina há 16 anos, ela estuda Nossa, hoje o negócio está enrolado, hein? É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe se enrola ao vivo também. Né? Ela estuda dança oriental desde 1994 e atualmente está fazendo graduação em Educação Física.
Então, nós vamos fazer o seguinte: a nossa dinâmica, como eu já falei, vai ser entrevista. Eu vou fazer algumas perguntas, mas a gente vai responder em termos de bate-papo também, tá? Para cada uma de nós poder contar um pouquinho dessa trajetória que a gente construiu na aromaterapia, né? Porque, na realidade, isso é uma construção. A gente faz a formação, a gente aplica no nosso dia a dia, né? Usa na gente, os familiares, amigos, mas é uma construção que eu acho que vocês vão concordar comigo, ela é permanente, é a vida inteira. Né? A gente está sempre aprendendo, sempre construindo, e sempre se remodelando e se atualizando. Vou fazer a pergunta, meninas, por ordem alfabética, tá? Então, Eli, sinto muito, você será sempre a primeira. Eu não sei se é melhor ser a primeira ou a última, né, Lu? Não, o importante é que ter uma hora, assim, se você quiser uma hora, você inverte a ordem analfabética. Pode ser também, pode ser. Tá ótimo. Primeira pergunta. Vamos lá, Li. Falar sobre o tipo de trabalho que você desenvolve com a aromaterapia e como foi esse início, né? Como você chegou na aromaterapia e como você começou, então, a desenvolver o trabalho que você desenvolve. Então, hoje, basicamente, eu estou como importadora da água de rosas da Turquia. Não é? Eu faço várias coisas, sinergia para amigos, como que você falou, porque eu fiz o curso também não só de aromaterapia, mas eu também fiz de alquimia, também sou reikiana. Então, a gente, quando fui apresentada para aromaterapia em 2012, assim, a gente se encanta, né? Fala, meu Deus, que coisa fantástica. E porque eu fui buscar o hidrolato de rosas, não é? A minha, vamos dizer assim, o meu estudo com vibração, frequência vibracional, eu já estou estudando isso mais ou menos faz uns 15 anos. Então, começou com as cores, com os cristais, e aí veio a aromaterapia. E eu fui atrás de literatura sobre frequência vibracional dos óleos essenciais. Nós não temos muita... tem livros, mas que fala isso de uma forma mais genérica, mas tem um estudo específico, e foi daí que eu fui atrás da água de rosas, que em 1992, que teve um senhor chamado Bruce, que a empresa dele é dos Estados Unidos até hoje, né? É um instituto, que ele construiu, ele montou um monitor que o objetivo dele era medir a frequência vibracional do corpo humano e dos alimentos, porque o objetivo dele era produzir alimentos com maior qualidade para a população. E esse aparelho, então, isso o Dr. Malte também falou para a gente lá na viagem, né, da França. Então, o nosso corpo equilibrado, vamos dizer assim, ele gira numa frequência de 62 a 78 MHz, vamos dizer assim. E a água de rosa, e nesse estudo ele fez do corpo humano, de alimentos e 10 óleos essenciais. E desses 10, o que vem em primeiro lugar, o que vem com a frequência mais alta, é a água de rosas, girando em torno de 320 MHz. Então, pensei assim, falei, nossa, como trazer essa maravilha para ajudar no equilíbrio emocional e físico das pessoas de uma maneira mais efetiva. O óleo essencial de rosa nós sabemos que é caríssimo, não tem condições de a gente começar a trabalhar com ele para ajudar as pessoas. Então, foi daí que eu fui atrás, em 2016, através de um senhor Hassan, que também conhece o Dr. Malte, da França, de importar a água de rosas da Turquia, trazê-la para o Brasil. E além dos benefícios, vamos dizer assim, físicos, né, do hidrolato de rosas, que é, nossa, deixar a nossa pele maravilhosa, hidratada, com equilíbrio de pH, ela é fantástica para cicatrização. Eu tenho colegas que usam isso pós-peeling, colegas que têm problemas com acne. A semana passada, uma colega falou que usou no rostinho da mãe, que já é uma idosa. Então, o hidrolato de rosas, ele não tem problema de idade. Você pode usar para bebê, para
idoso, para pele madura, ou seja, ele é livre. E a parte emocional, vamos dizer assim, o hidrolato de rosas, como ele tem essa frequência muito alta, 320 MHz, e eu procurando em livros de medicina chinesa, e o próprio hindu que vem com a parte de chakras, né, o equilíbrio emocional dos nossos chakras, o óleo essencial de rosas ou a água de rosas é usada no nosso cardíaco. Né? Então, preferencialmente, a gente pode usar em tudo, mas a cor, a frequência do órgão é o cardíaco, é a cor rosa. E o que é esse órgão tão, né, fantástico que é o coração, que nós falamos o tempo todo, não é, gente? Ai, como meu coração está, né, com angústia, apertado, como ele está feliz, como ele está alegre. Nós falamos o coração o tempo todo. Então, como é cuidar desse coração? Como é cuidar desse cardíaco, que é a parte de equilíbrio, não é? Que liga os nossos 3 centros energéticos e espirituais com os da Terra, como é que é abrir a porta desse coração, como é dar esse mergulho. Quando falamos do coração, é um mergulho interior muito profundo. Abrir as portas do coração não é fácil. Então, para trazer essa rosa, para acolher, para falar estou aqui, é um amor muito grande, não é? E a rosa, ela tem vários símbolos, que não vai dar tempo de eu falar aqui tudo, não é? Mas, basicamente, eu trouxe o hidrolato de rosas para isso. Através da frequência. 62 MHz do nosso organismo, a gente vem com um produto 5 vezes maior para ajudar o equilíbrio do nosso cardíaco. Ela equilibra tudo, tá, gente? Mas o cardíaco é o principal. Não sei se, né? Não quero me delongar muito, senão não dá tempo. Depois você mostra para a gente ali, o hidrolato, a imagem, que é muito linda a embalagem dele também. Nossa, é lindo, né? O seu Hassan fez um trabalho todo, é lindo, é lindo. Bom, eu sou suspeita. É lindo e maravilhoso, né? Quem usa adora, não fica sem. Kátia, você quer falar também, então? Palavra sua. Pode ser, na sequência. Obrigada. Boa noite. É uma alegria aceitar esse convite, estar aí no meio dessas colegas queridas, né, que a gente se conheceu, então, no Tour de Provence. Aproveitando aí para falar da água termal de rosas, então, da Eli, que é maravilhosa, realmente. Eli, eu usei toda a minha, tá? Se tu ainda tiver, eu tenho interesse, tá? Certo? Só para deixar... Nós já encomendamos, olha, não falar nada, mas já encomendou já, viu? Tá, então estamos aí na encomenda. Bem, Obrigada, meninas. O que acontece, né? Eu comecei a trabalhar com óleos essenciais em 2007, tá? Eu conheci os óleos essenciais através de uma palestra do Fernando Amaral, que ele veio para o Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e ele veio para o Rio Grande do Sul para falar num seminário de estética e falar dos benefícios, então, dos óleos essenciais. E a palestra dele era sobre osmologia, né? O estudo dos aromas, e daí introduzir os óleos essenciais, e como estes, então, poderiam ser benéficos para tratar, né, as fisiopatologias da estética. E na época, em 2007, eu ainda não havia concluído a minha graduação, eu estava projetando o meu TCC, e o meu TCC era para trabalhar com as disfunções de tricologia, de couro cabeludo e haste. E quando eu conheci os óleos essenciais, foi bem assim, eu disse, gente, era isso que eu procurei a minha vida inteira e não sabia que existia, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar dos óleos essenciais, exceto sabia que existia uma coisa parecida quando eu lia a Bíblia e lia lá a passagem do Êxodo, onde Deus fala para Abraão, né, fazer o óleo de unção,
e quando também a rainha Esther, né, no livro de Esther, fala do processo de embelezamento e cuidado, como era de costume para as rainhas, enfim, donzelas, na antiga Babilônia. Então, isso é descrito no livro de Esther. E quando eu li aquele versículo bíblico, eu ficava me questionando, gente, o que é isso? Óleo de mirra, óleo disso, produtos para embelezar, né? E como eu trabalhava com cosméticos, assim, a minha dimensão de raciocínio, de compreensão, ia até o cosmético e parava. Então, quando eu conheci os óleos essenciais, eu disse, bah, é isso que fala na antiguidade, é isso que está usando, né, que ele está falando, e é isso que eu preciso. Bem, resumindo, então, eu comecei, naquele mesmo dia, naquela palestra, eu já comprei os meus primeiros óleos essenciais, já comprei os óleos vegetais, então os primeiros óleos que eu comprei foram eu comprei muitos já, para quem está iniciando, eu já fui com sede ao pote. Eu comprei lavanda, gerânio, melaleuca, alecrim, palma rosa, eu já fiz um investimento legal ali. E eu comecei, então, a utilizar os óleos essenciais na prática estética, que era a minha formação, então, em facial, em corporal e em capilar. Mas a minha prática, na época, era mais voltada para a terapia capilar no espaço que era meu de estética, né? Então, eu trabalhava com as patologias de couro cabeludo, queda de cabelo, enfim. E os óleos essenciais, desde então, fazem parte da minha vida profissional. Como eu me tornei professora, dou aula na universidade, então eu posso dizer para vocês que desde 2008 eu emprego o uso dos óleos essenciais na academia, né? Dentro da universidade, na prática, seja facial, seja capilar e corporal. Então, hoje eu estou vinculada à disciplina de práticas integrativas e complementares na universidade. Então, tenho uma aula que é só sobre aromaterapia e o emprego desta na estética. Então, práticas integrativas e complementares à estética. Então, a gente utiliza os óleos essenciais para tratar problemas de couro cabeludo, daí que é outra disciplina que eu ministro, né? Tricologia estética e terapia capilar. Então, para tratar problemas de couro cabeludo, de queda de cabelo, as alopecias em geral, a parte também de disfunções e afecções do couro cabeludo, alterações de microbiota, distúrbios de oleosidade, a parte de corporal, então, a questão de edema, a parte sistêmica e mental, né? A parte de relaxamento. E uma das coisas que mais me fascina no meu trabalho e o emprego dos óleos essenciais associado ao meu trabalho, justamente é a interface de prática ou de abordagem integrativa, holística, certo? Por quê? Porque muitas pessoas que chegam com uma queixa de problema de couro cabeludo, por exemplo, uma psoríase, que já procuraram médico, que não tiveram, né, a solução do problema, continuam, né, com o desconforto da descamação, o desconforto da sensibilidade, da coceira, elas vêm buscar um recurso alternativo, uma outra abordagem. Então, na terapia capilar, a gente pode tratar não só a psoríase, que é a queixa principal, mas também tratar a parte emocional, que é o gatilho, né, o que starta a psoríase, apesar de ser uma doença crônica, de ser uma patologia psicossomática e também onde tem um impacto no privilégio imunológico,
a gente consegue fazer uma abordagem holística e minimizar, né, essa lesão psoriática. Então, é uma abordagem que proporciona tratar o físico e o emocional, tratar também aquilo que faz com que essa pessoa entre num estado, né, de destartar a lesão psoriática, certo? Então, eu dei um exemplo para a gente conseguir entender as muitas formas, né, de abordagem da aromaterapia, mas para mim os óleos essenciais, né, com essa abordagem holística, dão muito resultado no tratamento dos clientes, né? Seja na universidade como professora, seja no meu atendimento, que eu faço atendimento ao público uma vez na semana, então tenho uma agenda de atendimento, e isso é muito oportuno, utilizar a aromaterapia. Falei demais? Verdade. É um trabalho lindo, né? É um trabalho lindo quando você vê o resultado e a satisfação também da pessoa de conseguir, né? Por exemplo, aliviar uma coceira, isso é muito bom, né? Eu acho sim que a aromaterapia traz muitos benefícios e principalmente por isso que você falou, mesmo que você passe na pele por alguma condição, né, estética ou facial, né, ou mesmo capilar, mas o aroma vai ser percebido também e o aroma vai trazer um efeito também. Né? Sim. Vai atuar, sim. vai atuar. A questão olfativa é inerente do emprego do óleo essencial na terapia capilar, no facial, a pessoa vai inalar, mesmo que seja corporal, ela vai inalar. E vai ter o benefício. Vai ter o benefício emocional, na parte, né, psicológica, a questão, né, dos neurotransmissores e tudo mais, o eixo hipotálamo, hipófise, mas a questão é que ela contempla de maneira integrativa, né? Então, a pessoa chega na sessão de terapia capilar e daqui um pouco, assim, ela veio triste, ela veio um pouco ansiosa e ela sai super feliz, né? Ela diz, olha, eu não sei o que vocês fizeram comigo, esse cheirinho que tu deu para eu inalar aqui ou o que tu aplicou em mim, eu estou me sentindo muito bem, não vejo a hora de chegar o dia da terapia capilar. Então, isso é muito legal, sabe? Tu usar os recursos de terapia capilar e não usar aromaterapia é como se ficasse capenga, sabe? A aromaterapia, ela é a cereja do bolo, ela faz, assim, uma integração, um fechamento, deixa redondo o negócio. Que bacana. Lu, e você? Conta um pouquinho da sua caminhada aí na aromaterapia. Então, na verdade, boa noite, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Eu conheci a aromaterapia através da minha mãe. A minha família tem já mais de 40 anos uma empresa de aparelhos de estética, fisioterapia e eletromedicina. E desde a década de 80, minha mãe, ela sempre era responsável pela parte de cursos na área de estética. Só que imagina, né? Década de 80, 90, isso tudo era mato, né? Não existia internet. Então, para você ter acesso, você tinha que ir em loco para aprender todas as situações e métodos, né? Então, minha mãe foi uma das primeiras pessoas que trouxe a reflexologia podal para o Brasil, drenagem linfática, né? Então, ela ia todo ano, às vezes 2 vezes por ano para a Europa, especialmente, né? E na França, a gente sabe, né, que eles já têm essa cultura de utilização dos óleos essenciais, né? E no final da década de 80, ela escreveu um livro que chama Eletroterapia em Estética Facial, e depois ela escreveu um que chama Eletroterapia em Estética Corporal. E não teve tempo de continuar, assim, fazer outras edições, porque minha mãe acabou falecendo, né? Mas, na época, como ela trazia muito material da França, eu já traduzia para ela. Já veio do sangue de gostar de traduzir coisas, né? Então, eu conheci com ela. Até no livro dela, ela cita essa parte de óleos essenciais, assim, de uma forma bem rudimentar. Por exemplo, ela chama o alecrim de rosmarinho, né? Não nem se chamava de alecrim na época, nem nada. Então, isso foi uma coisa que já começou desde ela, assim, né? Desde a minha mãe. E aí passou muito tempo, eu fui para outras áreas, fui fazer outras situações,
mas acaba tendo chamado assim de volta, não tem jeito, né? E acabei indo fazer a pós-graduação de naturopatia, né? E lá eu conheci a Maria Aparecida, né? Que ela era até a professora da cadeira, né? Da pós, de Serran. E aí voltei a me envolver de novo com essa situação dos óleos essenciais, né? Porque não adianta, é um caminho sem volta, né? Primeira vez que você inala um frasco de óleo essencial, nunca mais você é a mesma pessoa. Não tem como não se apaixonar, né? E acabei indo lá para a França com vocês, a gente acabou se conhecendo lá, né? E vi o livro do Dr. Malte, que ele estava vendendo em inglês, até tenho aqui também a edição dele em inglês. E eu lembro que muitas pessoas não queriam comprar porque, né, não falavam inglês nem nada. E a Luciana, cara de pau, eu cheguei cara de pau mesmo. Né? Eu também, essa edição, né? Eu vi ela falando, não vou comprar, né? Porque lá tá em inglês, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei para ele, muito cara de pau, no último dia quase. Eu falei, doutor Malte, vamos traduzir esse livro, né? Poxa, tão maravilhoso o que o senhor escreve, né? Ele falando, né? Eu brinco, ele não é uma pessoa, ele é uma entidade, né? Ele é uma entidade, ele está acima da gente, ele está acima de nós. Ele já não é, ele não é desse mundo. Tem uma gata querendo participar aqui da Live. Aí ele falou, você quer traduzir? Eu falei, eu quero, lógico que eu quero, né? Uma informação dessa. Ele falou, não, tudo bem. Então, se você traduzir, ano que vem você volta como minha convidada. Aí, pronto, né? Voltar para aquele lugar maravilhoso. Quem que não quer, né? Quem não quer? Imagina, né? Mas eu já faria sem precisar voltar. Voltando, então, foi melhor ainda. Aí fiz a tradução, aí o Ian já, né, tem mais contato com o Fabian da Laszlo, né? Falei, vamos publicar pela Laszlo, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ser pela Laszlo, não vai fazer sozinho isso aí, porque, né? O Fabian tem esse projeto maravilhoso de traduzir tantos aromaterapeutas, né? Fantásticos, ele tem essa missão, né? Então, o Fabian aceitou. E aí, né, a gente se reencontrou, né, lá no congresso, depois no Conaroma, tudo. E aí eu voltei de novo em 2019 lá para a França. Isso foi, né, sensacional também. E aí, um tempo, eu também cheguei a trabalhar um pouco com essa parte da estética, né, com a Kátia Nunes, que também trabalha com a mesma situação que a Kátia, né, de terapia capilar, especialmente, tudo. Mas o meu chamado para o óleo essencial é mais da parte das emoções mesmo, não tem jeito. Eu gosto da parte da psicoaromaterapia, né? E aí continuei, fiz outros cursos, né? Fiz o curso da Lenira Santana, fiz vários cursos nessa área, né? E aí comecei a trabalhar com essa parte da meditação aromática, né? Que até o Dr. Malte ele cita no livro. Fiz algumas meditações aromáticas, tudo. Eu falava, poxa, a vida é tão legal, né? Realmente tem esse impacto tão grande, a inalação do óleo essencial, e na meditação ficou uma coisa tão bonita. E aí foi crescendo, né? Aí sempre dancei, né? Como você já falou também, gosto da dança, sempre estive envolvida com a comunidade árabe também. E mesmo assim, não trabalhando mais, porque tem uma época que, quando eu era mais nova, eu dançava tudo que era festa, casamento, época do clone. Eu só não fiz velório, eu brinco, porque eu só não dancei em velório, porque todo mundo queria, né? Era casamento, era festa do cachorrinho, era amigo secreto, foi tudo, né? Nessa época foi muito bom. Mas aí acabei me distanciando dessa parte do entretenimento, mas nunca saí do meio da comunidade árabe, né? E depois, agora na pandemia, acabei me separando. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a resgatar coisas que me davam muito prazer, né? E um deles era dançar mesmo, dançar. Chama para dançar, sei lá, vou. Eu não sei onde é, tô lá. E aí, acabei pensando, e aí eu uso essa situação do óleo essencial para mim, né? Quando eu não tô bem, quando eu não tô legal, dessa parte das emoções, hoje, nossa, eu precisava de uma energia, vamos pegar tal óleo, vou fazer. E comecei a dançar junto. Eu falei, olha, tem alguma pegada aqui, né? E aí uma academia me chamou para fazer essa situação de uma apresentação, de uma aula especial de dança do ventre. Eu falei, eu vou levar o óleo essencial. Vou levar um perfume feito com óleos essenciais. A mulherada pirou. Eu falei,
Que coisa, né? Já tem a dança. E por que eu pensei nessa situação também? Porque a meditação deu certo. Mas, de uma certa forma, a gente sempre fala, ai, a meditação, ai, meditar é uma coisa muito parada, ai, tem que esvaziar a mente. A gente sabe que não é, né? Mas tem muita gente que ainda tem essa crença, né, do meditar é o esvaziar a mente e tal. E como a gente vê a aromaterapia como uma prática integrativa, complementar, eu falei, olha, vamos complementar com quem? Vamos complementar com a dança, que a dança também é uma forma de meditar, né? Bem ou mal, ela é uma meditação, porque se você... A meditação é o que é? É o estar ali no momento presente, né? E na dança, se você não estiver ali no momento presente, você não dança. Você está pegando lá a situação. Aí alguém fala, você começa a pensar, sei lá, será que eu paguei a água? Acabou. Você já perdeu o passo, já perdeu o compasso, né? Então, eu acredito mesmo na dança como uma meditação ativa. E aí, hoje em dia, eu estou trabalhando, dou aula particular e também dou aula em academias, né? E aí eu estou vendo essa situação do resgate como é que eu faço para juntar realmente, para ter uma coisa efetiva da dança com os óleos essenciais. Então, eu faço um perfume mesmo, eu faço uma sinergia. E aí eu sempre penso assim, no que eu vou trabalhar naquele momento, né? Movimentação, sei lá, quadril, movimentação de tronco, o que eu posso colocar? Eu posso, de repente, linkar óleos que são destilados dessas partes, né? De tronco ou de raiz, e sempre tem uma flor, porque ele sempre tem uma flor. Sempre, não tem, infelizmente, eu não coloco óleo de rosas, porque, né? A gente já sabe o custo, mas às vezes eu coloco uma água de rosas, né? Porque dá aquela complementada, porque realmente, infelizmente, é inviável colocar óleo de rosas, óleo de jasmim, não tem condição, né? E aí tem dado muito certo, assim, as mulheres estão conseguindo, com essa maneira, utilizando a sinergia e prestando atenção nessa situação do corpo, né? Ele vem com esse autoconhecimento e tem tido uns trabalhos assim de desbloqueios, não só físicos, mas emocionais mesmo, né? Porque a aula nunca acaba assim que termina o alongamento. A gente já terminou, parou de dançar, já veio os insights. Nossa, que tal coisa, sabe que eu pensei nisso em mim e nessa situação, né? Então acaba virando quase que uma grande terapia no fundo, no final, né? E é isso que eu tenho feito, mas eu alio também com o reiki. Eu gosto de utilizar os óleos essenciais com o reiki, ele tem um trabalho muito legal e dá uma potencialização, né? Porque o reiki já é uma energia maravilhosa. E quando você vê a pessoa, conversa com ela, qual que é a sua história, o que você está buscando, como é que você está agora, e você associa um óleo essencial e depois faz o reiki, nossa, é absolutamente divino. Então tem sido o meu trabalho atualmente. É verdade. Eu já fiz reiki que a pessoa utilizava o óleo essencial em várias etapas do reiki, então tinha para cada etapa um óleo essencial diferente, é fantástico. Dá uma potencializada no trabalho que é incrível, viu? Mas ó, eu tô com meu óleozinho aqui, ó. Escolhi hoje hortelã-pimenta para manter o foco, ficar feliz da vida. Ô, Lu, Que a gente merece também. Eu ia comentar com você que eu faço a dança de ventre. Sabe que Tá fazendo? Que legal. Não, eu só ia comentar com ela que eu estou fazendo a dança do ventre também. E nas apresentações a gente a gente gosta de usar muito os véus. E na ponta dos véus a gente gosta de colocar o óleo, e geralmente é o ilang-ilang, essa coisa mais, né? Então, quando você está dançando, aquele movimento maravilhoso do véu e aquele aroma vem, nossa, é fantástico, né? Então, hoje, por exemplo, eu dei aula de folclore também, né? Então, eu dei aula de Dabke. Dabke é uma dança de roda, né? Que é especialmente dos países do Levante, Líbano, Síria, Jordânia e tal, mas é uma dança, por exemplo, mais masculina, né? Porque é uma dança de roda e a gente tem que ter uma postura mais... Hoje eu entrei com tomilho e cedro. Olha! Nossa, cedro!
Aí, para não também ficar tão masculino, eu pus um pouco do anis, né? Então ficou aquela coisa meio balanceada. Assim, todo mundo... Nossa! Eu falei, porque a gente tem que... Essa força, porque ele é o tronco, né? Então ele é uma situação mais forte. E também o tomilho, que dá essa parte mais masculina, mas também não vamos perder a nossa feminilidade. Tem o anis junto. Nossa! Olha... Me diz uma coisa, vocês tiveram algum óleo essencial que chamou vocês? Que, por exemplo, eu comecei a dar uma terapia quando eu fiz um curso de saúde da mulher, e daí tivemos a oportunidade de inalar óleos essenciais, e quem me pegou foi a camomila romana. Nossa, eu inalei a camomila romana, aquilo assim... Ai, que aconchego, que maravilha, que, né, deslumbramento. Então, esse óleo essencial é um óleo assim que é meu, entendeu? É um óleo que parece que virou minha marca registrada. Tem outros que eu gosto, mas a camomila é aquele óleo que, se eu inalo, parece que fala assim, que equilibra a alma, integrá-lo. É uma coisa assim, que parece que é meu, esse óleo essencial. Vocês têm algum óleo essencial assim também? Quer dizer, a Eli deve ter essa relação um pouquinho com a rosa, né? Com a rosa, sim. Mas vocês têm um óleo que também assim fala mais alto, que parece que representa? Mas eu, além da rosa, o que eu gosto é do cedro. Nossa, eu amo. É cedro demais mesmo. Eu gosto demais. Não sei, eu amo. São os dois. Mas é difícil, né, gente? Porque a gente tem tantos óleos essenciais. Depende do momento, né? Depende do momento, né? Exato. Tem dia que eu quero ylang, tem dia que eu quero laranja, lavanda, e assim vai, né? Isso é poder. Eu não vou nem perguntar quantos óleos essenciais tem na caixinha de vocês, que já sei que não deve ser 10, né? Não. Eu tenho um amor pela lavanda. A lavanda realmente, assim, de todas, é a que eu mais amo, assim. Realmente não pode faltar na vida. Não pode faltar na vida em momento nenhum. Mas realmente depende do momento. Mas a lavanda está sempre lá do lado, tá do lado da cabeceira. Eu sou que nem Ai, me deu um branco agora, Luciana. Eu é lavanda, tá? Lavanda foi o primeiro óleo, assim, que eu disse, eu preciso de lavanda, porque na época, em 2007, eu estava com muita insônia, que eu estava fazendo meu TCC, então era uma preocupação, enfim, e eu não dormia direito. Então, eu comecei a inalar lavanda, e foi um santo remédio para mim naquele período. E eu usei lavanda por muito tempo, assim, para dormir, enfim. Até uma coisa que eu estou resgatando novamente, porque teve um período que eu parei de inalar óleo essencial para dormir. Mas eu tenho dias, assim, que eu preciso de outros óleos, que eu gosto de brincar e explorar outros aromas. E eu gosto muito do cedro do Atlas, para mim é muito agradável, né? E eu sou apaixonada com os pinheiros. Todos os pinheiros eu gosto, tá? O pinheiro silvestre, né? O pinheiro negro, o pinheiro branco, né? Todos os pinheiros, né? O Pícia mariana, o Pícia albas, o Ábia, esses nomes. Enfim. E eu gosto muito das sinergias. Eu gosto de elaborar uma sinergia pensando em algum momento que eu esteja vivenciando, né? E que eu identifico que eu preciso usar essa força dos óleos essenciais, como a Lu muito bem descreveu em relação ao posicionamento da música, da energia da música e do movimento corporal, né? Então, eu uso óleos essenciais pensando também naquilo que eu preciso de força, né? Se eu preciso de mais força masculina, mais energia para enfrentamento, então eu uso os amadeirados. Mas se eu preciso de uma energia mais sutil, mais materna, mais feminina, eu vou para os florais, né? Se eu estou muito down, eu vou para os cítricos, e assim eu vou me movimentando. É exatamente o que eu faço, a mesma coisa. O meu preferido é a lavanda, daí eu tenho compulsão por lavanda, né? A pergunta é assim, quantos olhinhos tu tem na caixinha
eu tenho uns 10 tipos de lavanda diferentes. Então, tem 3 Tenho tipos de 3. lavanda. Então, assim, há todas as lavandas de marcas diferentes, né? Eu vejo lavanda, eu compro. Eu tenho muita lavanda, muito óleo de lavanda, né? Tipos de lavanda diferente. Eu também amo. E eu acho que Mas é muito saudável. Mas a Liane falou da camomila. Você sabe que quando eu inalei a primeira vez, para mim ela foi um choque. Ela foi como se fosse assim um soco no meu estômago. Eu não gostei da camomila, sabia? Para mim foi uma... Talvez por questões maternas, né? Porque eu acho que a camomila ela é isso, né? A camomila ela é a mãe. Então, assim, é uma coisa, como eu falei, minha mãe faleceu muito nova também. Foi uma coisa muito traumática. Ainda é uma coisa muito traumática para mim. Então, naquele momento, eu acho que eu ainda estava muito fragilizada. Então, a camomila, nossa, eu quase tive uma repulsa por ela. Eu tive que trabalhar muito tempo para eu aceitar o cheiro da camomila romana. A camomila é o colo, né? Eu tinha essa relação com mirra. Mirra, a primeira vez que eu inalei, parecia que eu só sentia cheiro de mofo de igreja. É um mofo bem específico. Mofo de igreja, né? E demorou, acho que meio ano, um ano, para também depois esse aroma ficar aceitável. Hoje em dia, eu amo mirra também. Eu gosto do cheiro. Assim, tem dias que parece que vou pegar meu óleo de mirra, que hoje é a mirra que eu estou precisando. Né? Que isso que eu acho que é o bacana de ser aromaterapeuta, né? A gente tem a nossa caixinha e a gente pode pegar um óleo pela intuição também, né? Não só pelo... Mas ele vem pela intuição por causa do conhecimento já, Sim, né? Também. Como você já tem o conhecimento, então o conhecimento ele meio que aflora, então acaba sendo uma intuição, mas não é uma intuição do nada, é uma intuição baseada naquilo que você já sabe mesmo, né? Que tá, às vezes esquece, né? Porque não é tudo que a gente usa, são tantos olhos, é tanta informação, mas às vezes me vem também umas coisas assim, nossa, hoje eu estou precisando de uma mirra. Por quê? Aí eu vou lá, eu inalo, daí eu vou buscar a informação e falo, putz, olha, batata. Foi intuitivo, mas não intuitivo com conhecimento. Não é? É o background. Hoje eu preciso de uma leitura para dar um up, não é? É assim. E assim, eu estava vendo aqui, ó, a gente tem histórias bem diferentes, né? Quer dizer, eu sou professora de aromaterapia de curso de formação. A Kátia é professora numa graduação e pós-graduação, né? Também de aromaterapia, etc. A Eli já pegou essa questão mais do hidrolato, mas sem deixar de lado os óleos essenciais. Não. Mas, e a Lu já faz um trabalho inédito, que eu acho lindo, com dança. Aí, assim, ó, se vocês fossem falar, né, se a gente pudesse dar uma dica e tal para quem está estudando aromaterapia, mas não sabe, poxa, eu sei, mas onde que eu vou usar isso? Quer dizer, eu acho assim, eu uso em tudo. Né? A gente usa, às vezes, para a gente usa para um familiar, a gente, às vezes, quer receber pessoas em casa, consegue colocar um óleo no difusor. Eu ensino aromaterapia. Ali no ensino, a gente também já tem várias oportunidades diferentes de fazer. Eu nunca tinha pensado em usar na dança, mas acho que é uma coisa que eu vou testar também, que eu amo dançar. Né? Dá certo. Mas assim, eu acho que o óleo essencial também pode nos ajudar nessa expressão, né? Daquilo que da missão que a gente tem ou daquilo que a gente quer oferecer para o outro, né? Então, assim, o que a gente poderia dizer para quem está aqui nos ouvindo nesse sentido de como o que ela pode observar ou como que ela pode experimentar para tentar achar a prática dela, porque na aromaterapia, eu imagino, pelo menos comigo é assim, é uma construção, a gente vai aprendendo e vai tendo ideias e vai experimentando e assim a gente vai caminhando e vai construindo a prática individual da gente, né? Acaba sendo como se fosse um estilo próprio de trabalhar com a aromaterapia com óleos essenciais. Eu acho que é muito na base da experimentação mesmo, né? Porque, como o Dr. Mosch fala também, né, o óleo essencial é essa luz perfumada, né? Então, você deixar essa luz te iluminar,
né? De uma certa maneira. Então, você vai experimentando e ele vai te levando para os caminhos também, né? É difícil você falar assim, não, vai por esse lado aqui, né? Na verdade, ele dá tantas opções, eu acho que é uma fonte inesgotável de potencialidades, né? Que os óleos essenciais eles têm. Então, realmente é coisa do experimentar, né? Eu acho que é muito do experimentar. Eu gosto, por exemplo, eu adoro, como você falou, de receber alguém, não é? Mas eu adoro a casa. Então, colocar o aroma bem suave, não é? Tipo, eu não tenho pets, eu não tenho os cachorrinhos, gatinhos, mas para quem tem, precisa de um cuidado muito maior, porque eles são sensíveis, não é? Idosos ou crianças, mas eu faço isso sempre tem, eu estou com o meu aromatizador aqui ligado, sempre. E uma coisa que eu experimentei foi no escritório, que eu estou na parte de corporativo, né, gente? Continuo. E assim, agora que nós estamos voltando para o escritório mais dias, mas na antiga empresa que eu ia trabalhar todos os dias, era engraçado, porque eu chegava de manhã e eu misturava alecrim com lavanda, não é? E as pessoas já sentiam, mas isso pequena quantidade, porque você está no ambiente, você tem que respeitar, não é? A todos ali, e é isso que o encantamento do óleo essencial, porque você está trazendo o sagrado, a essência da planta para nós ali, né? Cada gota é um milagre da natureza, não é? Que a gente está colocando para nós, no nosso organismo, então primeiro testar na gente, para depois a gente poder distribuir para o outro. E os meninos e meninas acostumaram com esse cheirinho, né? Eles falaram, hoje não tem pois cheirinho? Que cheirinho é esse? E quando mudava a lavanda e o alecrim, eles já sentiam diferença? Vocês acreditam? Um dia eu coloquei hortelã, por exemplo, hoje está diferente, não é? E acaba que às vezes a pessoa estava mais elétrica e falava, posso sentar aqui? Eu fico tão calmo quando eu estou aqui sentado ao teu lado. Eu falei, a lavanda, amigo, não sou eu. Então, a lavanda faz, né, essa coisa de tranquilizar, de acalmar, fazer com que a pessoa respire fundo. Ou então nem isso, só de sentar ali já, né, querendo ou não, sem raciocinar, só de sentir o aroma, já sente de outra forma, não é? Eu acho isso sensacional. E você falou do reiki, eu tenho colegas que trabalham no reiki também. Né? Então, a gente pode utilizar uma terapia da maneira consciente. Eu não vejo hoje um lugar que não possa colocar isso, né? Na aula de yoga, né? Você põe lá na aula de yoga, na hora que vai fazer a meditação. Enfim, eu sério mesmo, eu não consigo ver um lugar que a gente possa dizer, não posso usar isso daqui. Porque já existe um aroma faz tempo. O comercial também, né? De você entrar numa loja e aquela loja já tem perfume da carinha daquela loja também. Então, é o marketing olfativo. Marketing olfativo, isso, obrigada. Me fugiu a palavra. Marketing olfativo. Então, você faz isso. A minha casa é rosa e lavanda. Ai, que delícia! Não quer sair daí nunca. Não, aqui. Ô, Kátia, eu estava lembrando quando você falou do trabalho que faz lá na faculdade, né? Vocês fazem esse atendimento, a pessoa recebe o tratamento com óleos essenciais só na faculdade ou ela também leva para fazer em casa algum complemento de tratamento? Dependendo do caso, ela leva, tá? Eu tenho casos mais sérios, assim, que a doença é uma doença psicossomática que tem um viés, né, autoimune. Então, a gente trabalha home care também, né? Então, como é o viés da prática da terapia capilar, eu mando manipular um shampoo neutro de ativos, né? Com tensoativos com pH mais fisiológico. E aí a gente incorpora o óleo essencial personalizado para o caso específico, né? Nós temos uma pessoa
ela tem alopecia areata já há muitos anos, então a gente trata continuamente. Porque se para de tratar, cai todos os cabelos, né? Qualquer movimentação, oscilação emocional que impacta, ela perde os cabelos. Então, a gente mantém continuamente ela em terapia capilar. É um caso bem específico, bem pontual, como o atendimento ocorre na clínica de estética da universidade, é um trabalho que ele é oferecido para a comunidade, ele tem um custo, mas em alguns casos, que no caso essa pessoa em especial, ela entra pela ficha socioeconômica, que daí é um atendimento gratuito, né? Que a pessoa passa pelo assistente social, faz a comprovação, né? E aí ela recebe todo o auxílio. Então, a gente faz essa dispensação, eu chamo de dispensação de aromaterapia, né? A gente dispensa a aromaterapia para ela. Mas o que eu acho interessante, assim, né, de como usar os óleos essenciais, eu até anotei aqui as plantas, né? Por quê? Uma coisa que para nós, aromaterapeutas, e que estamos aí há muito tempo, a gente já sabe que o óleo essencial vem da planta. Mas muita gente confunde óleo essencial com essência e às vezes não sabe de onde vem esse óleo essencial. Então, eu já tive uma vez que eu estava palestrando e a menina perguntou assim, mas não vem do animal, né? Eu disse, não, vem só de planta. Então, uma coisa que para mim é interessante, assim, que eu digo sempre, e cada vez que eu estudo, né, a parte dos óleos essenciais, e eu vou para a fonte dos óleos essenciais, que não é a aromaterapia, a literatura de aromaterapia, e sim para a literatura de farmacognosia da farmácia, que é onde se fala do que é óleo essencial, de onde vem e por que a planta produz o óleo essencial, né? Como um metabolismo secundário, de adaptação ao meio, né? De proliferação da espécie. Então, a gente vai entendendo que tudo aquilo que a planta faz para ela é o que pode ser benefício para a gente. Então, por exemplo, vocês citaram a mirra, né? A mirra é uma resina que é produzida na casca da árvore, mas que tem o potencial curativo da própria planta, certo? E no momento que a gente vai empregar ela para a gente, ela vai ter, então, propriedades antissépticas e tudo mais, mas principalmente ela é um potente cicatrizante, regenerador celular, anti-inflamatório, sabe? Da pele, de mucosa, enfim, né? É usado no trato geniturinário. As mulheres na antiguidade andavam com um colarzinho de mirra, né? Hoje a gente tem aqueles colarzinhos com um espaço para colocar um algodão, ou um chamex, um paninho ali para ter um cheirinho. Na antiguidade, elas faziam um saquinho de tecido e botavam as pedrinhas de mirra dentro e andavam com um colarzinho de mirra. Então, o nome é sactel de mirra, né? E a gente está reproduzindo isso porque... E aí, voltando assim, né, como usar os óleos essenciais, ou como tentar entender esse comportamento do óleo essencial na planta, que possa fazer sentido para a gente, fica mais fácil, né, de ver que formas eu posso empregar o óleo essencial. Então, uma delas é estudando isso, né, com profundidade, e outra coisa é tendo contato com a planta, né? Eu sei que talvez quem mora em apartamento seja um pouco mais difícil, mas eu lembro que quando eu conheci os óleos essenciais, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi cultivar o meu jardim. Então, hoje, onde eu moro, que é zona rural, que eu já ampliei, né? Eu tenho rosas, mais que um tipo de rosas. Eu tenho as lavandas. Agora eu investi na lavanda francesa, que eu consegui mudar aqui. Teve a festa da lavanda, terminou. Legal. Aqui, quando tiver de novo, eu vou mandar convite para vocês virem para o sul,
para Sim. irem na festa da lavanda. Já tá Mas aí eu feito. comecei Ah, já vamos. a cultivar, tá, gravem aí. Comecei a cultivar minhas plantas, o meu jardim. Então, eu tenho o alecrim, eu tenho a lavanda, eu tenho rosas, eu tenho íris, eu tenho gerânio, sálvia, manjericão, manjerona, e por aí afora. A falsa mirra, aquela mirra que não é mirra. Então, eu fui cultivando o meu jardim. E eu uso, por exemplo, para fazer um chá. Ontem à noite eu fiz um chá de lavanda com coentro e um cravinho, assim, para dormir, gente. Mas é que o cravo é um potente antioxidante, então eu não queria estimular, então eu dei um pouquinho só do cravo. Dá um Então, gostinho. eu faço eu faço as minhas alquimias no sentido assim de compreensão da essência da planta, né? E o Sim, de óleo usar a essencial, planta medicinal com a planta aromática, né, Kátia? É como se unisse a fitoterapia com a aromaterapia, né? Ô, Kátia, e essa produção toda de no chá, não é? Para aumentar. E essa produção toda de lavanda que tem aí no sul, tem gente que faz destilação dessa lavanda aí? Sim, já é hoje parte da economia de uma cidade a 20 minutos da minha casa. Não é só Morro Gramado, Reuter. então. Então não é só Gramado. Não, é aqui em Morro Reuter. Morro Reuter tem um projeto de agro, né, que pequenos produtores começaram a cultivar lavanda e juntamente com fizeram destilarias. Então hoje já tem viveiro de plantas aromáticas, tem o projeto de destilação, dá para fazer visitação nos lavandários, acompanhar processo de destilação. Eu mesmo comprei uma caneca de lavanda e eu ganhei para usar num período de 1 ano a visitação a um lavandário. Então, eu quero ir conhecer esse lavandário. Mas você chegou a ver, Tem uma pergunta na tela, algum... posso interromper um pouquinho? Vocês estão conseguindo ler a pergunta ou eu preciso ler? Não, tá aparecendo. Tá aparecendo. Numa aula eu falo do tempo, da frequência de uso, as questões de infecção aguda e crônica, que tem uma diferença, né? Se é aguda, você vai usar por 3, 5 dias, se é crônica, depende do tempo que a pessoa tem a doença e de qual é o tipo de cronicidade, etc. Aí a Cleide pergunta, na questão da alopécia severa, como é que fica essa questão do tempo de uso do óleo essencial? Então, o que acontece? Alopécia severa, a gente pode pensar em vários tipos de alopecia. Teria que saber que tipo de alopecia é essa, mas vamos criar aqui um cenário hipotético. Se fosse uma androgenética, que é a calvície, tá? Calvície feminina ou a calvície masculina. A calvície, que o nome científico é androgenética, ela tem um fator andrógeno, que é o hormônio masculino, e tem um fator genético, que é o receptor de membrana na célula. Então, a gente tem óleos essenciais que podem contribuir, né, para melhorar esses quadros, porque hoje já tem alguns estudos direcionando, por exemplo, o alecrim como um comportamento semelhante ao do minoxidil, né, que faz vasodilatação periférica, faz estímulo das células mitóticas do folículo piloso, então o prolongamento de fase anágena. Só que o alecrim não deve ser usado por um período muito longo. Então, óleos essenciais, nesses casos, a gente pode fazer uma diluição menor de 1% e usar por um período mais longo, aí 2, 3 meses, e intercalando óleos essenciais, né? Só que, além de combater, digamos, além de focar nas células matriciais do folículo, é importante também pensar na atividade anti-inflamatória, que a maioria das quedas capilares tem processo inflamatório envolvido.
Então, a gente sempre pode focar em óleos essenciais, né, sinergias que a gente pode fazer naquele momento, usando uma diluição de até 1,5%, no máximo 2%, mas eu gosto de trabalhar com diluições menores. Então, 1 a 1,5%, e intercalando óleos essenciais, não usar sempre o mesmo, um único óleo essencial, né? Fazer sinergias variadas, aonde eu vou empregar óleos essenciais que tenham ação estimulante, ação revitalizante, ação anti-inflamatória, e dependendo do momento de emoção que a pessoa está vivendo. Eu digo emoção, né? Mas a parte sutil, a parte psicológica, né? Como ela está naquele momento. Então, eu monto uma sinergia específica para aquela pessoa naquele dia, lançando mão de vários óleos essenciais. Então, não uso sempre o mesmo óleo essencial. Acho que isso é o mais então, importante. O tempo de uso, ele também varia um pouco com a condição da pessoa que tem a alopécia, por exemplo. É o tipo da alopécia, Exato. as condições físicas e emocionais dessa pessoa, e em função disso e da resposta dela também em relação ao uso do óleo essencial, quer dizer, tudo isso você vai observando para ver, vamos dizer, para ir adequando, né, o tratamento. É isso? Um exemplo é o caso dessa pessoa que eu falei que a gente dispensa o óleo essencial, a aromaterapia dentro do shampoo. Como ela tem um caso de alopecia crônica e severa, né, que é uma alopecia areata, então a gente dispensa para ela óleos essenciais que vão ter atividade biológica na alopecia, mas também que vão trabalhar a parte emocional dela, da condição, né, de psicossomática e autoimune, fortalecendo o sistema imunitário, né, a imunidade dela, trabalhando as emoções, trabalhando a ansiedade, né? Porque a pessoa cria muita ansiedade na expectativa que o cabelo cresça, sabe? Exato. Então, trabalhando a autoestima. É todo um trabalho que, para mim, é o que valida a prática da aromaterapia. Ele é holístico. Tu tem que enxergar o sujeito como um todo. É como fazer uma faxina. Tu vê que tem uma coisa ali no meio da sala, mas tu vai lá no cantinho e dá uma limpadinha, tira aquela teinha de aranha que fica lá no cantinho. Então, tu dá atenção a todos os detalhes do sujeito. Sim. Numa conversa, a gente pega essas informações, né, Kátia? Você vai conversando com a pessoa. Isso na alquimia, eu fiz curso de alquimia, ele fala justamente isso. Você tem que enxergar o todo e depois ir nos detalhes, não é? Porque mental. Exato. Aí a gente trabalha com a emocional, exatamente. É isso mesmo. Tinha uma pergunta antes, Natália, daqui a pouquinho a gente fala com você de marcas de óleos, tá? Mas a Cleide e a Tatiane antes falaram a questão da insônia, porque na jornada, no primeiro encontro da jornada, apareceu esse assunto de como que se trata a insônia com óleos essenciais. E eu sempre acho que a insônia é um conjunto de hábitos, né? Não adianta a pessoa querer dormir com o celular ligado do lado da cama, com a televisão ligada, beber café ou chimarrão o dia inteiro. São hábitos que às vezes têm que ser revistos, né? Mas aqui nós temos quem trabalha com reiki, com meditação, tem a nossa apaixonada que tem várias lavandas, e a gente sabe que lavanda é um óleo essencial que, inclusive, a pessoa não sabe muito de aromaterapia, vai na loja e compra lavanda, que lavanda é bom para insônia. Então, assim, como que vocês lidam quando estão com insônia, né? Porque eu acredito nessa questão holística integrativa, né? Se eu estou com insônia é porque eu estou muito preocupada, eu estou muito cansada, eu estou agitada, qual é o motivo, eu tomei muito café. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul,
um tempo atrás, que eu estou mais acostumada a tomar chimarrão, tomei chimarrão com as minhas amigas o dia inteiro, não consegui dormir, que chimarrão com cafeína, a gente esquece. Aí não tem óleo que salve, né? Não tem, haja Não tem lavanda. óleo que salve, não tem óleo que Exato, salve. então assim, eu vejo muita gente dormir com o celularzinho, aí fica ativando notificação a noite inteira, não tem como dormir, né? Então, assim, o que vocês fazem, né? Além dessa higiene do sono, Para mim está de higiene do coçando. sono, que eu acho que a gente começa a preparar a nossa noite de sono quando a gente acorda de manhã, né? Porque é ali que a gente vai fazer as escolhas e evitar de tomar muita cafeína, por exemplo, e talvez, né, Lu, colocar uma meditação, nem que seja uma meditação ativa na forma de uma caminhada, de uma dança ao longo do dia, né? Você vê que interessante, você falou essa situação da insônia, né? E a gente fica com essa coisa do bom senso. O bom para. Eu tenho uma cliente que também trabalhava comigo na parte do reiki, ela fazia muito reiki comigo, e essa parte de aurículo também, que eu trabalho com aurículo. Ela ficou encantada com o óleo essencial. Aí ela falou assim: eu comprei sabe o que está me ajudando a dormir? O óleo de alecrim. Eu não durmo sem óleo de alecrim. Eu estou achando maravilhoso. Pois é, todo mundo, a gente fala o quê? O alecrim, que é para o despertar, para o revigorar, o óleo do estudante, para ela funcionava com essa situação do sono. E eu vou falar, e estava funcionando para ela se sentia bem. Eu vou falar para ela: não pode usar, porque imagina, é um óleo para foco. Não, para ela está servindo. Então, realmente, é a questão da necessidade da pessoa, né? O que ela precisa realmente, né? Então tem tudo a ver. Se você não faz a higiene do sono, vai tomar chimarrão o dia inteiro. Toma café, chimarrão. Ai, não tô dormindo à noite. Por que será? Né? Que hora Então que leva é o bom para celular isso? para a cama, né? Leva o celular. Né? A infusão que a Kátia comentou também, né? Fazer uma infusão antes de dormir, eu acho umas 2 horas antes de dormir, porque também você tem que. Não adianta querer dormir e depois acordar para ir no banheiro no meio da noite. Então, umas 2 horas antes de dormir, fazer alguma infusão, né? Eu faço com alguma planta, ou um suco de maracujá, um refresco de maracujá, que também é um pouquinho mais relaxante, né? Erva doce, uma camomila. Eu sempre faço um chazinho antes de dormir. E lavanda, Kátia, fala das lavandas, você tem várias, né? Não, eu ia falar da lavanda, mas o que a Lu falou é bem interessante, porque às vezes tu pensa assim, eu vou usar X óleo porque ele tem determinada indicação, né, terapêutica e tudo mais. Então, a lavanda, ela ajuda muito, mas eu tenho vários relatos de pessoas que utilizam a lavanda e ficam mais elétricas, tá? Mais estimuladas. Então, aí entra os cítricos, né? A bergamota, ela ajuda a acalmar, a laranja doce, o próprio gerânio, o ylang, que é também, ao mesmo tempo que é relaxante, calmante, sedativo, ele também é estimulante, então, dependendo da pessoa, ele vai ter um comportamento diferente, o ylang-ylang, né? Então, muita gente consome o ylang-ylang e compra por ser afrodisíaco, enfim, e, na verdade, usa e apaga, né? Essa coisa do afrodisíaco passa longe. Vai ser bom de cama. Não foi bem interpretado. A pessoa que quer ser boa de cama, você vai dormir. Exatamente. Verdade, você vai ser boa de cama. Então, tem óleos essenciais que eu acredito também, assim, por experiência, tá? Minha daí, que uso intuitivamente para dormir, para não cheirar só a lavanda, tá? Então, por exemplo, os pinheiros, para mim, as coníferas, funcionam muito bem como sedativos se eu inalar antes de dormir. Agora, se eu inalar de manhã, que eu quero estar bem disposta, acordada, eles também funcionam muito bem para estimular. Olha que interessante. Isso é verdade. Tem um estudo científico que foi feito na Ucrânia, tá?
eu não me lembro agora, em 2014, com estudantes de ensino médio, adolescentes, na faixa dos 14 anos, e eles queriam verificar a parte cognitiva e de apreensão de conteúdo, então eles trabalharam lavanda e alecrim simultaneamente. E a lavanda, ela é, né, neurosedativa, antidepressiva, calmante. Então, a lavanda associada com o alecrim tem esse viés de acalmar, tirar a ansiedade, mas também o alecrim de estimular e dar o foco. Os dois juntos fazem uma sinergia muito legal para o aprendizado. Exatamente. Porque tu tranquiliza. Então, até para, digamos, tu fazer uma prova, né? Estamos falando de dormir, agora eu já fui para o hiperfoco, né? Tu fazer uma prova, tu precisa estar tranquilo para passar por aquele momento de tensão, de exaurir o teu conhecimento, para validar se tu sabe ou não sabe de determinado conteúdo. Então, essa associação é muito benéfica. Outro óleo essencial é o sândalo, que tem comprovação científica para trabalhar a ansiedade, né? E também a apropriação do conhecimento, assim, daquilo que já estudou, né? Então, eu acho muito legal isso, porque tu usa lavanda, antes eu usava lavanda para dormir e alecrim para acordar, hoje eu uso lavanda para dormir para acordar também. Eu usava essas duas energias. Exato. Certo. Olha, a gente tem que terminar aqui, porque a diretora mora em Portugal, o fuso horário dela são 4 horas a mais, ela está aqui dando um suporte lindo, maravilhoso. Beijo, Lucila, gratidão. Nós vamos terminar com a pergunta da Natália, responder a Natália. E a Cleide perguntou aqui com relação à queda de cabelo e rins. Kátia, posso passar para ti depois a pergunta e você responde para a Cleide? Porque tem a ver com medicina chinesa, não sei se é muito a tua área, né? E vamos daí responder aqui a pergunta da Natália, que ela perguntou de marcas de óleos essenciais. Aqui eu já vi que citaram Baissâmia, citaram Terra Flor, Oxadi, tem a Laszlo. Tem a Laszlo. Né? Tem muitas marcas novas atualmente que a gente não tem como conhecer tudo. Eu sempre acho assim, tem que procurar conhecer quem é o produtor ou quem é o importador, como esse óleo essencial está guardado, né? Como é que se tem uma cromatografia, uma ficha técnica, porque Exatamente. A gente sabe que tem adulteração, né, meninas? Tem adulteração, algumas a gente percebe, outras não. Então, eu acho que tem que meio que conhecer mesmo, né? Ir na loja, perguntar, ver se tem cromatografia, ver de onde vem esse óleo essencial. Não sei, tem alguma outra marca? Eu não sou muito presa em marca, Harmony. Né? Até porque quando eu sou professora, eu gosto de conhecer várias marcas. Então, às vezes eu compro de vários, né? Para conhecer a diferença do outro. Eu tenho da bioessência também. Bioessência, Harmony, fitoterápica. Fitoterápica. A de rosa da bioessência. Teve um dia desses também que eu estava num shopping e tinha um stand e um rapaz lá vendendo óleo essencial, que eu nunca ouvi falar também. Pois é. E um preço muito barato. Quando você vê muito barato, é para confiar. Terra Flor. Então tem esse. Eu acho que tem do Lavandário também. Do Lavandário. Lavandário de Cunha. Eu também tenho, comprei lá também. E tem da Terrinha, né, gente? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, de lá. Saudade. Mas eu acho que eu uso muito da Laszlo, uso da Terra Flor e uso da Oxadi. Eu o que mais uso é o Oxadi também. É, eu uso várias, mas o que eu mais uso é o Oxadi. Aqui ela colocaram a Mantiquin, WNF, é uma marca, Mantiquin, eu não conheço essa. Também não. A WNF também é muito boa, gente. E às vezes por regiões também, né? Às vezes no Rio Grande do Sul tem umas marcas que a gente não conhece aqui no Rio, em São Paulo, ou vice-versa.
até porque tem alguns pequenos produtores que estão começando também a destilar óleos essenciais. Sim. Então, eu acho que vale a pena pesquisar mesmo, né? Pesquisar e inalar e usar e ver o que acha daquele aroma, né? Pedir uma ficha técnica, pedir uma cromatografia. Sim. Isso é o mais importante, saber se mesmo para ver, né? Também. Tem óleos que vem diluído. Vem diluído. Sim, alguns, o Laszlo fala no rótulo, né? Se ele tá coloca. diluído, mas tem marcas que não falam, então é importante saber isso também. A Laszlo coloca isso, sim. As meninas colocaram o WNF, sim, excelente também. Que é do Fernando Amaral, né? Fernando Amaral. Fernando Amaral, E vai crescer muito ainda, então acho que não dá nem para a gente se prender demais em uma marca apenas, né? Como se só um fosse bom, porque tem muita novidade. E eu acho que esses pequenos produtores aqui no Brasil, que estão começando essa destilação de óleos essenciais brasileiros, vai ser uma grande coisa para nós aqui, vai ser uma grande aquisição. Porque eu também acredito que o nosso olfato, como ele é construído lá na infância, se a gente tiver esse aroma da nossa terra, a gente talvez tenha uma outra relação com esse óleo essencial, né? Que é o que o Dr. Malte fala, né? Sim. Deus coloca a planta no país, porque aquele povo é o que mais necessita, não é? E nós somos etnobotânica. Não é? Nós somos, exatamente, nós somos abençoados aqui, porque a gente tem tanta coisa linda, maravilhosa. Tem um potencial incrível, né? Exato. É que a gente ainda acaba indo, em relação às marcas, a gente vai indo naquilo que a gente já sabe que é bom, né? Que já é seguro, então você fica meio que no medo de provar uma coisa que você não conhece, então, por isso que a gente acaba ficando nas grandes, assim, né? Que já tem mais nome, né? E que nós conhecemos também. Já foi nos... Mas eu, como professora, eu gosto de conhecer, então sempre que eu vejo, aí eu faço isso, ou eu compro titri, o melaleu com lavanda, um óleo que eu conheço muito bem, entendeu? Para poder avaliar. Mas eu gosto, assim, de ter, de conhecer mesmo o que está aparecendo no mercado, né? E eu acho que a gente vai ter bela surpresa ainda pela frente. Exato. Gente, a gente vai ter que encerrar, então, a nossa live. Você usa a lavanda do nosso lavandário aqui de Cunha e pega de uma outra marca, né? Pega da França. Totalmente diferente. A nossa lavanda é totalmente diferente da francesa. Então, é isso. É o experienciar. Vamos experienciar. Então, eu quero agradecer muito a presença aqui da Eli, da Luciana, da Kátia. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. São minhas amigas aromáticas, né? Amigas de aprendizados, de vivências, experiências, de cantorias, danças ainda não. A Inalva estava aí também, viu? Não. A Inalva também estava aqui na nossa live. A Inalva está por aqui também. Salvador estava presente aqui, ó. Agradecer também a diretora que deu todo o suporte aí para a gente, né? Agradecer principalmente quem participou, quem está aqui conosco, nos ouvindo, comentando e trazendo também as suas dúvidas. E se tiverem sugestão para algum outro tema, entre em contato. A gente está ali com o nosso Instagram. Vocês podem ver que tem o Instagram de todas. Então, vocês podem entrar em contato conosco, pode sugerir. Quem sabe a gente volta para outra live, hein, meninas? Quem sabe com um assunto mais específico também, com outro assunto. Vai ser um prazer. Né? Isso aí. Muito obrigada a todas. E até, então, uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijinho. Sim, beijinho. Beijinhos. Rosas no coração. Rosas no coração. Rosas no coração. Tchau, gente. Tchau, menina. Tchau, pessoal.